Bora resolver esse limitezinho aqui então. Limite quando x tende a 1 desse negócio. Primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir 1 para ver se não dá para resolver de maneira muito simples, né? O que acontece é que nesse limite aqui você vê rapidamente que quando você substitui 1, né, em vez de x, você encontra uma indeterminação, né? Fica a raiz cúbica ali, fica tudo 1, né? Aí fica 1 menos 1 em cima, 1 menos 1 embaixo, dá 0 sobre 0, que é a indeterminação. Aí como é que a gente pode resolver isso? Uma ideia é fazer uma substituiçãozinha. Substituiçãozinha do quê? Das coisas que estão difíceis, né? O que tá difícil aí pra gente fazer? Pra gente manipular? Essa raiz cúbica de x. Posso mudar de letra, chamar a raiz cúbica de x de y. É uma ideia boa. O que a gente pode fazer? Bom, se a raiz cúbica de x é y, então x é y ao cubo, né? Levando ao cubo dos dois lados. E aí se eu tirar, consequentemente, a raiz quadrada de ambos os lados, eu encontro que raiz de x é raiz quadrada de y ao cubo, que fica y igual a 3 meios. Fiz isso porque aparecem esses termos, né? Raiz cúbica de x em cima e raiz quadrada de x embaixo. E aí se eu fizer essa substituição, com o que eu vou ficar? Limite quando x tende a 1, aqui eu não vou mudar o limite, a variável x para y, porque não vai dar certo, né? Ou melhor, essa substituição aqui ela não é muito agradável, porque eu ainda vou continuar com esse probleminha, né? Vou continuar tendo embaixo uma potência de um expoente racional. E aí não é muito bom. E aí, a outra ideia que eu tive, pô, se não deu para eu substituir embaixo, ou melhor, em cima por y, posso substituir embaixo. O que tem embaixo? Raiz de x. A raiz de x vou fazer que seja y, né? E aí x vai ser y ao quadrado. O passo a passo muito semelhante, né? Só que aí vai ter uma pequena diferença, né? Em vez de eu ter um y elevado a 3 meios embaixo, eu vou ter um y elevado a 2 terços em cima. Como a gente está escrevendo aqui agora. Vai ficar y elevado a 2 terços menos 1 sobre y menos 1. Só que aqui eu continuo com o mesmíssimo problema, né? Continuo com um y elevado a um expoente racional que me bloqueia de fazer algumas manipulações, ou pelo menos é mais difícil de visualizar. E aí depois que eu fiz essas duas tentativas e basicamente não deu certo, eu tive a ideia, bom, se eu estou chamando y de uma coisa que vai ficar ao cubo, uma coisa que vai ficar ao quadrado, peraí, por que eu não pego a raiz de x e chamo de y ao cubo? Qual é a ideia por trás disso? Que quando eu elevo a raiz de x ao quadrado, aí o meu y que estava ao cubo vai ficar a sexta, né? E aí pode ser que seja interessante, né? Vou ficar agora com raiz cúbica de x, porque agora eu vou tirar a raiz cúbica de um y à sexta. E aí quando eu fizer isso, eu vou ficar com y ao quadrado, né? Porque eu tenho basicamente y à sexta elevado a 1 terço. Eu acabei colocando aqui direto, mas a gente pode fazer aqui mais lentamente. Vai ficar a raiz cúbica de x, sendo que x é y à sexta, né? Quando tirar a raiz cúbica disso, vai ficar y à sexta elevado a 1 terço. A gente multiplica os expoentes e eu fico com y ao quadrado. E aí, resumidamente, o que vai me acontecer? Vou ficar com em cima, né? Y ao quadrado menos 1 e embaixo y ao cubo menos 1. E aí agora já está numa carinha muito deliciosa, né? Já tem produtos notáveis aí com os quais a gente deve já estar acostumado a trabalhar, né? Eu vou só fazer a mudança de variável aqui de x para y, porque eu só posso calcular um limite com a minha variável x tendendo a 1. Agora eu mudei para y, tenho que mudar para y também o valor da minha variável, né? Então se x tende para 1 e x é igual a y à sexta, então é porque o y também tende a 1 quando o x tende para 1. Você faz muito simples, né? Se x é igual a y à sexta, você bota basicamente o valor de 1 aqui, dentro desse retângulozinho aqui, ó. Desse retângulozinho aqui, você bota x igual a 1. Quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 1 também. Então se x tende para 1, y também tende a 1. Então a gente estava fazendo aqui o limite. Agora quando o y tende a 1, simplesmente de y ao quadrado menos 1 sobre y ao cubo menos 1. E aqui a gente faz uma fatoração simples, né, que é tradicional. O mais difícil era fazer isso que a gente já fez agora, essa substituição, visualizar essa substituição, né? Em cima vai ficar como o produto notável da soma pela diferença, e embaixo vai ficar y menos 1, que multiplica y ao quadrado mais y mais 1, né? Se você não lembra dessa fatoração, estou deixando aqui anotado, que é basicamente essa daqui, né? A menos b que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Isso vai ficar a ao cubo menos b ao cubo, né? Tem
uma expressão semelhante quando a gente tem A ao cubo mais B ao cubo, né? Uma pequena alteraçãozinha fica para um próximo vídeo, né? Aí eu estou demonstrando, né, que se você fizer essa multiplicação distributivamente, você vai encontrar A ao cubo menos B ao cubo, tá? Vou jogar esse desenho ali para cima, para ele não atrapalhar. Então vai lá para cima, menino. Pixa, aí que é loucura. Quebrou os negócios ali. Aí também, aí de novo fiz a mesma coisa, mas agora eu vou conseguir, ó. Vou clicar aqui na nuvenzinha, ó. Já peguei, diminuir. Vou mudar a cor? Vou ou não vou? Vou. Roxinho, é? Putz, que ficou lindo, velho. Olha, eu dei o zoom. Putz, ficou bonito, ficou bonito. E aí, essa notinha, essa nuvenzinha, é a nota para fazer essa substituição, não, melhor, essa fatoração aqui embaixo. E aí, quando você fez essa fatoração, basicamente você conseguiu eliminar a indeterminação, que era o y menos 1 em cima e embaixo. Quando você faz isso, né? Quando o y tende para 1, se existe esse termo y menos 1 em cima e embaixo, perceba que em cima e embaixo vai ter um termo que é zero. E é isso que faz com que o limite fique 0 sobre 0. No momento que eu elimino essa indeterminação, eu já consigo calcular o valor numérico desse limite, que vai dar 2/3, tá? Tá, só que alguma pessoa ou algumas pessoas já devem ter... eu já fiz cálculo uma vez e eu sei que existe aquela regrinha de L'Hopital. É verdade, se você conhece a regra de L'Hopital, esse limite aqui se torna muito mais simples, né? Porque o que diz a regra de L'Hopital? Quando eu tenho um limite que é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu consigo resolver isso derivando o termo de cima e derivando o termo de baixo. Atenção, não é derivando como a regra do quociente. É deriva a função que está em cima e deriva a função que está embaixo. Então, ó, o limite quando x tende para 1, vou repetir aqui, ó. X elevado a 1/3 menos 1 em cima, x elevado a 1/2 menos 1 embaixo. Derivando o que está em cima, vai ficar 1/3, que multiplica x elevado a 1/3 menos 1. Vai ficar x elevado a menos 2/3. E embaixo vai ficar 1/2 vezes x elevado a 1/2 menos 1. E essa é a derivada de cima sobre a derivada de baixo. Perceba que o termo aqui, x elevado a menos 2/3 sobre x elevado a menos 1/2, independentemente do que sejam esses expoentes, quando a gente estiver calculando o limite quando x tende para 1, esses valores vão ser iguais, né? Porque se a base é 1, independente do expoente, o resultado vai ser 1. Então 1 elevado a menos 2/3 é 1 em cima e 1 elevado a menos 1/2 é 1 embaixo, né? Então eu posso simplesmente ignorar esses dois termos em x, porque eles vão dar 1 sobre 1. E eu basicamente repito as frações ali, né? Ou repito, faço a conta das frações. Fica 1/3 em cima, dividido por 1/2 embaixo. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Você encontra rigorosamente o mesmo valor 2/3. Se você gostou, me manda um pix. Mas não precisa não, só curte, tá? Mas eu quero me inscrever. Pois se inscreva também.